Yabaim Amorode Ed Mosheo Ed Moço com Amorode Ed Mosheo Yabaim. Eu sou Marlene Rodrigues da Silva, filha de Iane Zete, da Encarnação da Mata de Iemanjá, e nasci em 23 de 7 de 1954. A gente precisa ser nós. No dia que a gente for nós, a gente vai ficar muito bem, porque o candomblé somos nós. Então, você chega para o terreiro, você chega numa comunidade de terreiro, então tudo é dividido, né? Então, eu trago uma coisa e a outra pessoa traz duas, a outra traz três, mas divide tudo e todo mundo vai usar tudo aquilo ao mesmo tempo. Que o pão que come um, come 10. A minha família é uma família que todos nós temos cargo, né? Então, minha mãe também tinha cargo, ela não assumiu do jeito que eu assumi, mas ela tinha um cargo e ela sabia disso, né? Então, eu acho que eu já saí da barriga sabendo que tinha essa responsabilidade. E minha mãe, ela sonhava que eu ia para um terreiro que tinha uma escada. Só que ela entendia que era Casa Branca. Eu não sei se ela não conhecia a Casa Maria, não sei, né? Mas ela sempre sonhou que eu ia me iniciar em um terreiro que tinha uma escada. E a primeira vez que eu fui para a Casa Maria, foi exatamente subir naquela escada. Chegando lá, assim, eu fui muito bem recebida, sabe? É uma casa grande, mas é uma casa que soube me acolher bem. A minha mãe de santo, assim, eu vou dizer assim que ela é minha mãe de novo, né? Minha mãe que cuidou de mim, teve todos os cuidados necessários. Eu estava em um momento de vida muito delicado, então tudo para ser feito para mim foi com muita delicadeza, sabe? Menuzete, da Encarnação da Mata, minha mãe de Iemanjá. Quer dizer, minhas mães são de Iemanjá, né? Todas elas. Ah, meu Deus, ela no estado do terreiro, ela é uma porção de coisa. Porque ela é mãe, ela é psicóloga, ela é professora, ela é enfermeira. Ai, ela é a cuidadora, ela é a contadora, ela, sabe? Ela é tudo. Do que o filho precisar, ela tem que ser, sabe? Então, a função dela no âmbito geral é esse, né? Porque ela precisa cuidar dos ouris, dos filhos, então cada filho tem sua necessidade. E aí você tem que achar a palavra certa, o momento certo, a coisa certa, e você é uma porção de personagem em uma só. Ela faz tudo o que for necessário, o que for possível, para ajudar os filhos. Que eu sou assim porque sou de Nanã, sabe? Que se eu não fosse dela, deveria ser uma coisa bem diferente, né? Então, esse meu jeito de ser, essa minha maneira de ver a vida, eu agradeço a ela. Ela é minha vida, ela é meu caminho, ela é minha riqueza, ela é minha proteção. Ela me faz ser essa mãe que eu acho que a coisa mais importante para mim é ser essa mãe. Saluba! O orixá Nanã, ela é dos orixás mais velho, né? Então ela é a mãe das mães, porque ela é a dona da vida e da morte, né? Porque ela que faz a transformação de tudo isso. Então, para mim é o orixá da transformação. E dentro dessa transformação tem toda a sabedoria. Então falar de Nanã para mim é complicado, né? Porque eu só acho elogios para ela, né? É minha mãe, né? Então é essa doce senhora, como eu chamo, que dá tudo pra gente, porque ela dá pra gente a terra, né? Ela dá pra gente essa fortificação que a terra tem, é onde a gente planta, né? Que é de onde a gente tira o nosso alimento, é onde a gente bota os nossos pés e cobre a nossa cabeça, né? Para dormir. E é ela que desce em forma de água também
regar tudo isso, né? Então, essa é minha mãe. Ibiri é o nome da ferramenta de Dona Nanã. Omi é água, né? Então nós somos a água. Em vez de dizer filhos, a gente preferiu dizer parentes, né? Das águas de seu Irá. E seu Irá que é o dono da comida da casa. Então a gente faz um pedido hoje ao nosso orixá e a resposta não vem hoje. Então a gente precisa respeitar esse tempo. O tempo que a gente precisa para fazer. O tempo que a gente precisa de resposta. Então, essa eu entendo que é a maior contribuição que o candomblé pode dar. Porque tudo pra gente precisa do tempo. Axé o Mijobá e Lê Casa, né? Omim das águas, das forças de Xangô. A casa é regida pelas águas e a força de Xangô. Salvando meu grande Pai, o Senhor da minha vida, agradeço tudo ao Senhor pela minha vida, pela minha saúde e prometendo zelar e cultivar de tudo que o Senhor me deu até o dia que o Lorum quiser, com amor, com carinho, com dedicação. Eu e a Lorixá Helenice Brito, fundadora do terreiro Iliaxé o Mijobá. Eu fui iniciada no terreiro Iliaxé de Tolu por Maílda, em memória. Ela, como minha Yalorixá, era uma mãe muito boa, tenho muitas saudades, né? Foi que me deu meus primeiros passos no candomblé. E quando eu fiz a obrigação de 16 anos, ela veio, me sentou na minha cadeira e me deu o meu diploma, né? Como se chama? O DK. E daí eu venho mantendo, respeitando e considerando a memória dela, né? Pelos bons ensinamentos que ela me deu, da gente respeitar para poder ser respeitada, né? Dar continuidade a um trabalho na religião de matriz africana, com toda a luta, todo o sacrifício, nós estamos aqui. Força, Pai, força, força, força. Baúba. Baúba é vida, é fortaleza. Veio da África diretamente. Aí estamos aqui pedindo a Ele que nos dê força, saúde cada vez mais, proteja todos os nossos membros da casa. Baúba. Aí a Lorixá em si é cuidar das cabeças, cuidar das pessoas que chegam procurando um apoio, não é? Cuidar do orixá. Muitas vezes vem na transparência de falta de ajuste, cabeças, doença. E muitas vezes é o orixá dando o desígnio que as pessoas têm que ter, o caminho, mais que a religião de matriz africana em si, como o candomblé, ajuda muito na orientação, principalmente psicológica, que a gente dá a lavagem através do culto do orixá, cultuando o orixá, cuidando do orixá, desenvolve a vida, né? Porque como diz, a mente sã, o corpo sã. A mente estando equilibrada, o corpo anda sem direção. Mas isso depende de pessoas para pessoas. Iroco, uma vila loqueire. Iroco, uma vila loqueire. Saúde, paz, proteção, meu Pai, pedindo a Go, Bandagira, viu? Estamos somente focalizando o Senhor, mas o Senhor fica aí, né, Pai? Irokui. Oxum. Oxum para mim é a minha vida, é o ar que eu respiro,
é minha grande mãe, que não só acolhe a mim, como todos que buscam ela como mãe, como protetora. Eu sou suspeita de falar que chega a me emocionar, né? Minha mãe, para mim, é tudo na minha vida. Eu, como filha de Oxum, e eu sei também que as minhas irmãs de Oxum têm esse mesmo desejo, né? De cuidar das pessoas, ter aquela sensibilidade com as pessoas quando vem colocar no nosso ombro e dar o caminho e a orientação que precisa, dar o colo de mãe. O que Deus, o Orixá, me dê permissão de eu fazer de bonito, de melhor, eu vou fazer, que vai ficar aí e esse legado vai permanecer. Kòpé mi lọ́dẹ, kòpé mi lọ́dẹ onípàbó. Ode arole kumare kan kumari ko wa kòpé mi lọ́dẹ. Olówó kòpé mi lọ́dẹ, kòpé mi lọ́dẹ onípàbó. Ode arole kumare kan kumari ko wa kòpé mi lọ́dẹ. Ela nasceu para ser Ialorixá. Quando ela nasceu, já sabia que o cargo era para ela. Não ia passar pela mãe, ia ser direto para ela. Xangô já tinha avisado. Olga de Alaqueto é uma pessoa que desde criança veio com esta missão a cumprir e nunca pôde sair. Meu nome é Jocenilda Barbosa Bispo. Eu nasci nessa casa, aqui mesmo, dia 2 de setembro de 1967, e era uma obrigação de Obaluaê, do qual eu sou filha, de Obaluaê com Iroco. Eu tenho 57 anos. Minha avó faleceu com 80 anos. O que é que a gente tinha de mais expressivo dela? Era o olhar e a forma que ela tinha de lidar com as coisas. Ela não misturava o lado religioso dela com a parte social dela. Quando ela estava sentada ali no trono de Oxóssi, a Ialorixá. Ela tinha 23 anos de idade. Foi quando ela assumiu o Alaqueto. E daí em diante, ela continuou com o legado do Alaqueto. Não sei quem vai ser ainda a minha sucessora. Ainda não está marcado, porque ainda não nasceu, porque lá na minha casa é geração. Só decide quando tiver uma que sai com as mesmas marcas que eu tenho e os meus antepassados também. E essas marcas eu não posso expor em televisão, nem a pessoa nenhuma, são segredos meus. Antes de a Olga morrer, mais ou menos 12 anos antes, Xangô disse, já foi passado tudo para minha mãe, hoje Jocelina, atual Ialorixá, que coincidentemente é a filha mais velha dela. As filhas que vão herdando os cargos, porque o cargo aqui no Ilê Maró Ialaje, mais conhecido como Alaqueto, é passado consanguineamente para as mulheres da família. Quem escolhe é Xangô, o próprio nosso orixá, o dono da casa, o nosso dono é Xangô. E o dono do terreiro, todo ele, é Oxóssi. A gente tem aqui o Ofá de Oxóssi, que é o dono do terreiro. Tem as machadas de Xangô, que é o dono da casa. E tem aqui a ferramenta de Oxumaré, que pra gente foi Oxumaré que comprou as duas gêmeas e trouxe elas para cá. Duas gêmeas foram raptadas na Nigéria e trazidas aqui para o Brasil, na idade de 9 anos. E chegando aqui no porto, um homem rico comprou elas e trouxe aqui exatamente para esse local, do que a gente diz que foi Oxumaré, que trouxe elas para cá. Otompeu Jarô e Abocomichô foram as duas gêmeas. Aos 23 anos, as duas retornam para a África. E Abocomichô continuou na África. Otompeu Jarô casou e retornou para o Brasil. Quando ela retorna, aí ela compra oficialmente, em 1830, esse terreno que é hoje o Alaqueto.
que Queto é a nação, Alá, lençol. O lençol que cobre a nação, Alá Queto. E a gente veio de Benin, da Nigéria. É a cidade de Oxóssi. A gente é da família Arô, família de Oxóssi. A gente, povo de santo, a gente leva para as pessoas toda a maravilha que a gente vê no candomblé. A gente vê a maravilha dos orixás. A gente vê a transformação do mundo. A gente vê, às vezes, uma pessoa que chega aqui adoentada, fragmentada, e você vê ela ressurgir. O candomblé faz isso. O candomblé transforma. Eu quero agradecer a toda a minha ancestralidade, Ora aí, eu. a todas as Oxuns que começaram do começo do mundo, Ora aí, eu. a toda a minha ancestralidade. Até porque eu tenho forte ligação com as Iami Oxorongá, por conta dessas Oxuns todas de minha vida. Que as águas doces e frias que correm de noite, correm de dia, leve todas as mazelas, todas as tristezas, todas as dores do coração para o fundo do mar sagrado, bem além da casa de Olocum, onde galo não canta e menino não chora. Eu sou Antonieta Oliveira de Souza, conhecida por Mãe Antonieta do Oxum. Nasci no dia 3/9/1967, em um lindo dia ensolarado, domingo, numa cidade pacata, que hoje já não está tão pacata assim, por nome de Serrolândia, Bahia. Sou filha de mãe Julieta do Oxum, que é Julieta Oliveira de Souza. Venho de uma linhagem de mulheres empoderadas de Oxum, porque minha mãe Julieta, né? Ela é filha de Oxum ao Pará, filha de minha avó materna, Jovilina, ou conhecida por Mãe Jove de Oxum e Jimum, que também era filha de Donata de Oxum Carê. Então, vem todo mundo de Oxum, né? Para variar, hoje eu tenho 2 filhas biológicas de Oxum. Então é água e água e água e água doce, né? A fertilidade, a abundância, o amor, o carinho de mãe. A força das águas do rio. Oxum é a dona do útero, é a dona da fertilidade, é a dona da semente que germina, é a água doce que mata a sede e que fertiliza as grandes plantações para a gente ter os nossos alimentos, né? Então Oxum é a doçura do mel. Oxum é tudo na minha vida. Eu venho de uma família que só tem Oxum. Aqui é o nosso Exu da porteira, ele é quem vê quem entra, quem sai, ele toma conta da porteira. Tem uma história linda desse Exu, viu, gente? Foi este Exu que fez eu conseguir botar o piso do barracão. E aqui este Iroko, uma árvore que veio da África, trazida pelo nosso povo, né? Africano, nossos ancestrais, que temos aqui no Brasil, muitos chamam de louco. De Iroko. Tem casa que cultua o orixá tempo no Iroko, né? É uma gameleira. Vamos entrar no nosso ilê Axé Miodô. Aqui nós estamos com a comieira. Essa comieira, esse Xangô foi minha avó que me deu em vida. Xangô Godô, Oxum Opondá e Emanjá Sabá, que era assim que minha família fazia as comieiras, né?
com as iabá acompanhando esse Xangô. E eu herdei isso também. Quando eu fui iniciada, em 1982, por Manhana do Oxóssi, nação Angola, uma senhora que veio de Riachão de Jacuípe para Serrolândia, minha mãe, minha amada Manhana do Oxóssi. Quando eu entrei para o Rancor para fazer o santo, eu era aluna de 5ª série. E como a diretora do colégio da época e o vice-diretor, muito amigos de minha família e sabia da minha história, me aceitaram que eu entrasse ao colégio, adentrasse ao colégio para continuar os estudos de 5ª série, com minhas roupas de ração, com meus dologuns, com minhas contas, com toda a paramenta de uma Iaú. E fui de Quelê para o colégio. Quando cheguei na escola, uma colega veio em cima quebrar as contas. E chegou a quebrar o dologum do Oxóssi. Isso sem falar que 3 professoras evangélicas da época tentaram entrar na casa de minha Manhana para me arrancarem de dentro do Rancor, falando que eu estava fazendo um ato satânico. Aí registramos queixa na delegacia, minha família, minha mãe. Beleza, foi concluído. Porque se não fosse orixá, eu não teria conseguido chegar até aqui. Eu já estou ficando velhinha, né? Os cabelos brancos, né? Eu rezo todo dia para minha Nossa Senhora, que eu sou devota de Nossa Senhora. E peço também Oxum, porque Nossa Senhora é Nossa Senhora e Oxum é Oxum. Minha Oxum é africana. E Nossa Senhora veio da Europa, né? Do secretismo religioso. Então eu peço muito a minha Nossa Senhora e a Oxum, as duas juntas, que me dê saúde. Saúde, né? Que nosso Pai Lodumare me dê minha vida, mas com saúde, para que eu consiga levar à frente, fazer meus filhos aqui, na casa dela, no Ilê Axé Miodô. A força das águas doces, né? A força dos rios. Que Oxum nos abençoe sempre. Que nosso Pai Oxalá nos cubra com seu alá sagrado. Omi Saure, Sarulaxé, Omi Saure, Oberiomã, Omi Saure, Sarulaxé, Babá, Omi Saure, Oberiomã, Baba Saure, Sarulaxé, Baba Saure, Oberiomã. Baba Saure, Xeuê Baba, Oxalá, meu Pai. Saúde e paz para o mundo. Paz no interior. Paz mundial. Ô, Gunhê! Eu vou a e Mario. Ao a coroa e Mario. Eu me chamo Jaciara Ribeiro, tenho 57 anos de idade, nasci em Salvador e hoje, atualmente, sou Yalorixá do Axé Abassá de Ogum. A minha vida dentro do candomblé, ela nasce a partir da iniciação da minha mãe biológica, Mangilda, né? Ela foi iniciada por Orixá Ogum Onirê. Apesar de eu ser uma filha de Oxum, mas Ogum é que dá o direcionamento da minha vida, até pela forma de como minha mãe morreu, né? Mangilda morre por conta do racismo, do fundamentalismo. Esse terreiro aqui foi invadido pela Igreja Universal do Reino de Deus. Minha mãe teve a imagem dela maculada, né? A Folha Universal do Reino de Deus faz uma montagem e coloca uma tarja preta no rosto de Mangilda e escreve: macumbeiros, charlatões, lesam o bolso e a vida de cliente, né? Isso em 2000, minha mãe sai e volta dentro de um caixão, ela teve um infarto fulminante e eu me tornei uma líder religiosa de assumir o terreiro, mas com um legado muito grande político. A gente cultua a ancestralidade, a gente
quando morre vai para Orum, mas a gente se torna um ancestral. Então Mangilda é que me dá essa força. Então o legado dela é eu manter viva a história dela. Da morte de Mangilda e a gente ainda tenta avançar, né? Esse racismo, esse ódio religioso tem atingido a nossas comunidades. Então o povo de terreiro está aqui para celebrar 10 anos de Mangilda, então é um ancestral que nos protege. Então para mim é muito importante estar aqui hoje, né? Para dizer sim à vida e não ao racismo, e não ao ódio religioso. Abaeté tem uma lagoa escura. Eu tenho uma luta travada muito forte nessa comunidade. O Abaçá de Ogum é do lado da Lagoa do Abaeté e a Lagoa do Abaeté passa por uma grande devastação, especulação imobiliária, os hotéis ao lado sugam a água da lagoa, que foi essa lagoa que deu vida às mulheres, às ganhadeiras de Itapuã, que sustentaram sua família lavando roupa. Mas eu percebo que além de ser o sustento, de ser a lagoa mais cantada, né, por Dorival Caymmi e tantos outros aí, tantos artistas, mas é esquecida. Eu sinto que está faltando uma chave virar aí para essa lagoa ser protegida. E por eu ser uma mulher de Oxum, todo mundo pensa que Oxum chora, usa perfume. Não, Oxum mergulha. Eu sou de Eiepondá, eu mergulho e sei também emergir com uma força maior. E aí Oxum me dá um novo legado, que há 18 anos eu tenho uma terra e construí um terreiro dentro do Quilombo Caipora, né, em Simões Filho, que é um dos bairros também que a violência também está muito grande, mas Oxum me dá essa possibilidade de inaugurar o Ilê Axé, o Faumim Laió, que significa a flecha que cai na água e traz alegria. E a gente só está lá para cuidar da ancestralidade. A gente não está lá para denunciar ninguém, a gente está lá para entender que o assassinato de Mãe Bernadette chocou o país e foi muito difícil, né? Tinha câmera, estava sob proteção e foi assassinada com 22 tiros. E nós queremos nossa liberdade, nossos direitos e daí por diante ter paz nas nossas comunidades quilombolas. A morte dela impactou muito não só no Quilombo Caipora, mas para todos os quilombos. E as pessoas às vezes têm medo de denunciar, mas a gente está acreditando que vai haver uma grande revolução, né, cósmica, ancestral, de nos dar paz, de viver e ter direito à vida. É isso que eu peço, roga Oxum, roga Ogum e Exu, que é a comunicação. Eu como acaçá, eu como amarrar, eu como obi. Então, meu corpo é preparado para isso. Eu acredito que tem que ter força no ofó, na palavra. O ar que sai da minha boca é o ar de todos os filhos que eu iniciei. É o obi que eu mastiguei, é a água da cartinha que eu bebi, é a folha que eu mastiguei, é o mel que eu botei na boca, é o dendê. Se eu não estiver no candomblé, eu não existo. O que me faz respirar, o que faz eu ser essa mulher é ser uma filha de Oxum e herdeira do legado de Mangilda e também do Quilombo Caipora no terreiro de Oxum e Eiepondá. Os ancestrais de cada um de vocês que estão aí, que estão felizes. Porque isso aqui, gente, são momentos únicos de reparação de tudo que fizeram do nosso povo desde senzala, escravizados, chicoteados. Hoje somos livres e estamos aqui. Ei, Barabó, Baramojubá, Macoxeré, e Barabó, Mojubá, Meu nome é Valnísia Pereira Bianchi, nasci no dia 10 de maio de 1959
Eu sou iniciada no terreiro do João Velho, Casa Branca, filha de Airá, e sou líder religiosa e aloixá do terreiro do Cobre. Eu sou apaixonada pelo meu orixá. Eu já vi várias pessoas dizer assim, eu sou de tal orixá e gostaria de ser de outro. Eu não. Eu gostaria, quero, e se eu for e voltar e perguntar, você quer ser de que religião? Eu quero ser de Candomblé. Que orixá você quer ser? Eu quero ser de Airá. Eu sou uma privilegiada ser deste homem, né? Que comanda o fogo e apaga. Mas o importante da história dele, ele bota o fogo e depois ele mesmo apaga. Essa ideia que eu tive para sair mesmo e reivindicar respeito, não intolerância, ninguém é obrigado a nos tolerar. Ninguém é obrigado a tolerar ninguém, mas é obrigado a respeitar. Esse aquilombamento de terreiros é que fortalece a nossa fé. Terreiro de todas as nações. Nós temos terreiro de Jeje, de Quedo, Jexá, Angola, Caboclo. Todo mundo de branco reivindicando paz, que é o que o mundo precisa, é paz, que o mundo está doente. Tá vendo? E depois o rum, o pi e o lé. Né? Porque aqui é um instrumento sagrado. Ele leva a mensagem desse instrumento para os orixás. É muito importante falar de pessoas que ajudaram para o cobre hoje estar como está. Uma delas é minha mãe Nem, é Quede de Ogum Jobi, é Quede do orixá da minha tia, que era irmã de meu pai. A minha parte paterna é Casa Branca, em João Velho, e a minha parte materna é aqui, o Cobre. Como eu sou preta, felizmente, e não tive condição de ir para essa Universidade Branca. Então eu tenho essa experiência da Academia da Vida, e com ela eu escrevi meu primeiro livro, que foi Resistência e Fé, né? Sua minha experiência, meu início, toda a história minha chegada aqui na Casa Branca, com 14 anos de idade, em João Velho, o terreiro de Anaçô, que é o meu terreiro, que me deu regra e compasso para hoje eu estar aqui no Cobre. Depois eu achei que eu já tinha terminado, eu me lembrei que ainda tinha algumas coisas para contar com meu próprio conhecimento. Eu escrevi Aprenda Ensinando, e aqui eu me permito também aprender. E aloixá não faz candomblé sozinha. Para você ser aloixá, você também tem que saber liderar. Porque nem todo mundo que sabe liderar que é Yaloixá, o Babalorixá. Então as duas coisas têm que caminhar juntas. Você tem que saber liderar, você tem que ser psicóloga, você tem que ser analista, você tem que fazer exercício de cidadania todos os dias. Você tem que fazer esse exercício. Porque eu acredito que uma das coisas mais difíceis que tem é conviver com as diferenças. E o principal, o fundamental para você cultuar o sagrado é isso aqui, ó. É o Camimó. Saudação a Bombongira. Aroie! Aroie!
Bombo gira jamu conque, aya, orere. Bombo gira jamu conque, bombo gira cuja, Joãozinho da Gomeia, na minha família religiosa, é meu avô de santo, né? Foi o primeiro pai de santo a levar o candomblé, né, daqui da Bahia para o Rio de Janeiro, para o centro. É um homem que era um extraordinário pai de santo, extraordinário dançarino, também um homem à frente do seu tempo. Eu sou Mameto Camurici, eu sou a Mameto de Inquice do terreiro São Jorge, filho da Gomeia, sou da linhagem de seu João da Gomeia. Foi ele que iniciou Mãe Mirinha de Portão, minha avó, minha mãe de santo, meu exemplo de vida, mulher negra, que construiu esse terreiro numa época muito difícil. Se hoje é difícil, naquela época muito pior para uma mulher super inteligente, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que ela era a instituição, ela era a enfermeira, ela era a conselheira espiritual da comunidade, uma mulher que agregou o nome da sua comunidade, Portão, ao seu. Ela era conhecida como Mãe Mirinha de Portão, porque ela sempre levou a comunidade, o seu bairro junto com ela. Mãe Mirinha foi iniciada aos 7 anos de idade, aqui na Gomeia, num barco, né? Quando a gente chama as pessoas, quando se inicia aquele conjunto de pessoas que se inicia no mesmo momento, chama de barco. E esse barco tinha 18 mulheres. E foi um feito muito grande que até hoje se fala nesse barco das 18 de seu João da Gomeia. E Mãe Mirinha foi iniciada aqui, nesse lugar aqui em São Caetano, aonde não existe mais o terreiro, mas o lugar continua se chamando Gomeia. O pavão é um passo bonito, o pavão é um passo bonito. Então aqui é o terreiro São Jorge, filho da Gomeia, fundado por Mãe Mirinha de Portão, essa mulher que viveu e se dedicou a seu povo e a sua comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. O candomblé, ele vem para aqui, né? Ele nasce aqui de uma forma onde não há em África, não há em outro lugar do mundo, só há aqui no Brasil. Numa forma onde a gente, no mesmo espaço, a gente cultua a Dinizila, a Lemba e esse ancestral brasileiro que é o caboclo, o povo banto, são os primeiros povos a chegarem aqui. E nós, a primeira coisa que a gente faz é pedir licença aos donos da terra. A gente precisa, por uma questão de sobrevivência, é pedir a quem já vive aqui, a energia que já existia aqui, para nos acolher. Aqui é a energia de Nizila, Nizila Exu, essa energia do caminho, essa energia que eu costumo dizer que somos nós, né? Porque eu acho que o tridente é isso aqui, o sim, o não e o equilíbrio entre as coisas. Às vezes as pessoas, quando vê um tridente, fica assustado. Eu estou numa encruzilhada, é uma coisa ruim. Eu digo, meu amigo, se você está numa encruzilhada, bata a palma, dê graças, porque você tem, no mínimo, 4 caminhos. Você pode voltar, você pode ir para um lado, você pode ir para o outro e você pode seguir em frente. Agora você tem que decidir para o que você quer ir, para o lado que você vai. Mas 4 caminhos ao menos você tem. Isso é que é estar numa encruzilhada, é ter 4 caminhos para seguir, ter opção. Meu nome é Mameto Camurici, eu sou a Mameto de Inquice do terreiro São Jorge, filho da Gomeia, da linhagem de seu João da Gomeia e de Mãe Mirinha de Portão. Nesse momento, o terreiro São Jorge se junta mais uma vez para homenagear, para agradecer, para festejar a energia de Vunge, a energia da criança. Vunge moname, Vunge moname, Catula de Ningoma, Vunge Cauele, Cauele, Catula de Ningoma, Vunge Cauele. Vunge moname, Vunge moname, Catula de Ningoma, Vunge Cauele.
Camurici quer dizer aquela que dá de comer. Camurici é o meu nome, da minha força, de verdadeiramente de quem eu sou. É justamente Bamburucema, é Nicoça que traz esse nome, né, para mim e me remete novamente à minha ancestralidade. É uma responsabilidade muito grande, mas também é algo divino. É algo também que nos enche de uma forma, porque você poder ajudar o outro, você poder abraçar o outro, você poder entender o problema que o outro tem, sentar, conversar e arranjar uma forma de resolver, de ajudar, isso é muito gratificante. Um abraço dado de bom coração, é mesmo que a benção, uma benção. Um abraço dado de bom coração, é mesmo que uma benção, a benção. Ipambuzila jamucangue, iaiá, orerê. Ipambuzila jamucangue, iaiá, orerê. Elivalda dos Santos de Deus. Agora de Gina Coleriqueto, que significa estou bem. Ai, Cumbanda gira. Eu nasci no dia 24 de novembro de 1968. Sou filha de mulheres de axé. Me iniciei e quando foi em 2015, já com 17 anos de santo, eu fundei a casa, né? Fundei aqui a casa Senzala de Unsumbo. Eu sou filha de Unsumbo. Unsumbo é o Molu. Eu sou filha de Unsumbo com Caiango e Quianda. Omolu, Iansã e Oxum. Iansã veio de uma localidade onde a predominância dela ali é relacionada ao Yorubá. Já Caiango veio de uma outra localidade, de outra nação, que é o Congo-Angola, do Banto, né? Totalmente diferente. Orixá, orixá, inquice, inquice. Pembili, tondeli, inquice, pembili, tondeli, inquice, emona ungunzu. E mona vimpi, e mona kibuku palabanto, tondelinkisi. Agradecendo a Enquice por tudo. Eu era uma pessoa muito teimosa, mas eles atuaram em minha vida de um jeito que me trouxe disciplina, de estar trabalhando para o outro, de estar acolhendo o outro. Não só com relação a alimento, mas até com relação ao conhecimento, a estudar, a estar orientando as pessoas, né, nessa busca do conhecimento. E até que muitos acabam até ficando, buscando para também cuidar de Enquice. Esse barracão saiu das minhas próprias mãos, né? A gente que construiu aqui, né? Então, tudo isso aqui está sendo construído agora por mim. A roça tem o portão, o primeiro portão principal, onde vem a casa de Zila e as casas dos Enquices de fundamento da casa. E para cá a gente vai bater laje, vai ter essa outra entrada, onde vai direcionar para o barracão principal. Senzala, Intoto, Indange, Tateto, Unsumbo, Quibanda. É a casa, né? A casa raiz de Senhor Unsumbo, né? Senzala, Intoto, Indange, Tateto, Unsumbo, Quibanda. Candomblé faz muita diferença na vida da pessoa. O lidar, esse lidar de acordar, saudar a casa e pedir a benção ao pai de santo, à mãe de santo, trocar a benção com o seu mais velho, com o seu mais novo. Hoje, muita gente que não fazia isso dentro da própria família, com o pai e com a mãe, e faz, né? Então, o Candomblé traz isso, disciplina, traz o comprometimento com o outro, né? Esse amor, esse zelo, se doar para o outro. Faz muita diferença. Fez comigo. Caboclo, onde é que tu mora? Ele mora no pé do dendê. Caboclo, onde é que tu mora? Ele mora no pé do dendê. Caboclo é um não, é um sim.
Caboclo é um ser, eu não sei. O caboclo é um não, é um sim. Caboclo é um ser, eu não sei. Cheto marumba, cheto caboclo na visaura. Cheto ar caboclo. Me dê paz, saúde, prosperidade, camisa aberta, guzo por um guzo. Iletominque Oxixaió, Casa das Águas da Felicidade. A mãe de santo é muito feliz. Começa por mim. Boa noite, meus seguidores. Que nossa mãe Oxum abençoe. Teve uma das minhas seguidoras que disse: mãe, o que é que eu faço para entrar no Candomblé? Primeiro você conhece um pouco. Eu acredito que a gente deve saber de onde a gente veio. O meu objetivo nas redes sociais é mostrar a vocês que vocês são capazes de desmistificar o que está mistificado, né? Conhecimento, o nome é conhecimento. Porque primeiro de tudo a gente louva Exu. Até para o xirê, a gente abre o xirê louvando o Exu. Meu grande mensageiro, os mensageiros dos meus filhos, porque sem Exu a gente não pode nada. Os bará, os catiços, eu preciso cuidar dos Exu, dessa energia, que é a maior energia que hoje está no planeta Terra. O movimento está Exu está na bebida, Exu está na fala, Exu está na audição. Exu, ele é muito presente. Gere bantola enilolo. Sou salinense, nasci no dia 26 de novembro de 1966. Naquela época era parteira, mãe Zeca, que me amparou. E a minha avó frequentava a casa de mãe Zeca e tinha uma cabocla chamada Iaraci. E essa cabocla disse que ela ia fazer, a evolução. Ela não pegaria mais a minha avó. E que na família ia nascer uma menina. E que ela ia encarnar. E que essa menina seria o mesmo nome dela, Iaraci. A cabocla nasceu Iaraci. Eu nasci em Iaraci Santos Brito. Quando eu fui iniciada, tem o uruncó do meu orixá e o meu zelador coloca a minha digina, Leiemim, pássaro das águas. Ogum, Senhor Rei do Ferro, assim dado por o nosso Criador, este nome deste ferreiro que conseguiu dar todas as ferramentas para Oxóssi e a caça, que deu todas as ferramentas para todos os orixás e a luta. Para o Xaguiã semear a terra, ele precisou moldar um ancinho do ferro. Orixá Ogum, Senhor Rei do Ferro, orixá de caminhos. Só crer e ter fé que ele faz milagre nas nossas vidas. Eu vim atender o chamado que a Mãe Natureza me mandou. Eu vim atender o chamado que a Mãe Natureza me mandou. Eu vou pra Pedra de Xangô. A pedra de Xangô. Tradição, ancestralidade, fé, Xangô, nosso grande Obacossu, Banixé Caô, Cabiecilé. Eu sempre fui lá e passo a arriar o amalá nesta pedra, neste otá. Pedra é otá. Eu arrei o amalá para Xangô.
Começa em 2004 uma especulação para abrir a Avenida Assis Valente. E esta avenida abre. E essa pedra fica visível. O lago seca. Acabou a água. E daí aconteceu no segundo domingo de fevereiro de 2010, a primeira caminhada da Pedra de Xangô. Agradeço esse momento de fé. Não é um momento de Maiara, é um momento de Xangô, é o momento da nossa ancestralidade, é o momento de dizer: chega de ódio religioso, chega de tolerância, chega de preconceito, chega de racismo. Esse ato, você percebe que dentro de Salvador tem várias lavagens, várias, com a Igreja do Bonfim, Santa Bárbara, mas reverenciar os nossos mesmo em Iemanjá e Xangô. Eu sou de Orixá, eu não sou da Igreja Católica, eu não cultuo Santo Antônio, eu não cultuo Santa Bárbara, eu cultuo Inhaçã e Ogum. Meu nome é Vânia Santos Amaral. Eu nasci no ano de 1963. A minha chegada para o candomblé é desde sempre, né? A família do meu pai, né? O lado do meu pai, todos eram de candomblé porque todos eles já se foram. Ficou eu. É a minha guerreira incansável. Se chama Yameção Urum Oiá. Ela anda comigo todo o tempo. Eu não vou dizer 24 horas, né? Ela vem no meu ori e no meu ará, que é o meu corpo, mas ela não está todo o tempo. Mas eu sinto a presença dela todo o tempo, me acompanhando com as minhas atitudes, com a minha força, com a minha garra. Para mim é a resistência de um povo negro. Para mim estar aqui afirmando, né, que a nossa crença é verdadeira. Ilexá na África, Iguexá para os nossos antepassados e Ijexá hoje para nós, né? Nós pronunciamos Ijexá. É uma nação, né? Uma nação de um povo, oriundos da África, e o toque é o ritmo, né? É o ritmo desta nação, é o ritmo de Ijexá, é o toque Ijexá, que é para esses orixás que dançam nesse ritmo, né? Esses instrumentos é tocado com a mão, não é tocado com o zaguidavi. Então, o Ijexá é um dos toques, né, que são tocados com os atabaques pequenos, que nós chamamos eles de ilu. Aqui é a matriz, né? Aqui ou seja, a raiz, né? Eu não gosto da palavra matriz, mas sim a raiz significada aqui desta nação Ijexá, do povo Ijexá que chegaram, né, em Salvador. É a casa que se cultua Babá Logum Edé e Aoxum. Este senhor aqui é meu avô Severiano Porto, filho de Babá Logum Edé e fundador deste Leaxé. Aqui é Iá Estelita Calmon, minha Yalorixá, filha de Aoiá e a quarta sucessora deste Leaxé. Aqui é minha mãe biológica, é Kedianita, filha de Iemanjá. Aqui é minha avó biológica, é Bominila de Aoxum, uma pessoa que continua, né, mas em vida ela foi muito especial para mim. Leaxé Calebocum, a casa das riquezas profundas. Bocum, Bocum, Cum,
é o profundo. Então é essa casa, porque Oxum e Babalogum Edé, Oiá também é água, né? Iemonjá é água, então é essa água que se fala dentro do Iliaxé Calibocum. A importância é nós estarmos fortalecendo o lado feminino, né, dessa religião que começou por mulheres. Aqui no Brasil, essa religião, pelo que eu sei, é matriarcal. O povo de Candomblé, nós somos pessoas livres para pensar e fazermos nossas escolhas. A fé nos transporta para a saúde, nos transporta para o bem, para ter compaixão, para se doar. E o Orixá está todo o tempo nos ensinando que nós precisamos ser seres melhores. Oiá de Miquetu é o meu nome, né? Dentro do axé. E eu tenho 53 anos de iniciada. Eu sou Jacira de Santana Miranda, né? E tenho 72 anos de idade. Eu sou uma mulher de Ança com Xangô e o meu terceiro santo é Obalué. Yansan, a dona dos ventos, a mulher assim poderosa, né? Como nós a conhecemos. Xangô, o dono da justiça, é o meu juntó. Obalué é o dono da terra. Então, eu sou agraciada por esses 3 orixás. Eu não escolhi ser da religião. A religião me escolheu. O orixá me escolheu. Meu terreiro se chama Iliaxé Ibalugã. O que é que quer dizer Ibalugã? Quer dizer uma terra que andou Xangô e Ançã. A minha ancestralidade. Aqui é o espaço de força, e a gente tem os nossos guardiães que guardam o terreiro, que guardam o espaço. Aqui é onde a gente celebra, né, nossas festas. Aqui é onde a gente vê os nossos orixás dançarem, expressar sua alegria. Essas cadeiras são de autoridades do terreiro. Não existe uma faculdade mais bem completa de que não seja o terreiro, o pré-escolar, o abian. Quando se tira o primário, que é a minha época, eu sou pedagoga, eu sou teóloga e sou administradora. Então, eu associo, quando se tirar o primário, é a feitura. Quando a gente conclui o primeiro grau,
a gente está dando a obrigação de 3 anos. Quando a gente conclui o 2º grau, a gente está dando a obrigação de 7 anos. 50 anos, eu estou fazendo um doutorado. A função da Ialorixá é proteger, é acolher, é entender, é ser psicólogo, é ser professor, é ser mediador, é ser o advogado, é ser o médico, é ser o juiz, porque cada filho, os filhos genéticos, os filhos de santo, quando chegam que tá com algum problema, então nós, né, como Ialorixá, como Babalorixá, nós temos que ouvi-lo e dar um direcionamento. Eu não penso em não estar dentro dessa religião. Eu não me vejo fora dessa religião. É muito gratificante a gente saber que a gente tem a proteção dos nossos ancestrais. Nós queremos nosso símbolo em um espaço aberto, lá, visto, porque toda vez que olharem, vão lembrar da gente. E nós vamos ser sempre lembrados. Se existe lugar para ter a Bíblia, para ter o crucifixo, tem lugar para o nosso Adijá.